Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui, iniciando o Hangout. Estamos aguardando só mais um pouquinho. Muita gente na sala, o link deu problema. Estamos aguardando só mais um pouquinho para todo mundo entrar aqui na sala. Nós já estamos ao vivo. Boa noite a todos. Pessoal, só mais um pouquinho e a gente já vai começar, ok? Estamos só aguardando mais algumas pessoas entrarem na sala. Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Nós já começamos. Boa noite, pessoal. Nós já estamos aqui ao vivo. É um prazer estar com vocês de novo. Estamos aguardando a sala. A gente atrasou um pouco em função de um problema técnico, mas já estamos aqui ao vivo. Em um minutinho nós já começamos. Tem muita gente mandando e-mail aí, tentando entrar. Bom, só mais um minutinho e a gente já começa. Bom, pessoal, hoje à noite nós combinamos que nós falaríamos a respeito do passo a passo para trabalhar com as ferramentas de coaching, né? Como é que a gente faz um planejamento passo a passo? Muita gente tem dúvida a respeito do planejamento do processo de coaching. Como é que a gente faz para o início, meio e fim do processo de coaching? E qual que é a diferença do planejamento passo a passo no processo de coaching executivo e do processo de coaching de vida? E é sobre isso que nós vamos falar. Estou aqui, eu sou a Carolina Calaça, com a minha sócia Cássia Morato. Cássia, fala aí para o pessoal aí. E nós estamos aqui já começando, a gente vai falar um pouquinho com vocês hoje sobre isso, sobre as diferenças que existem no planejamento passo a passo do coaching de vida e do coaching executivo. Acho que muitos de vocês devem ter recebido aí, nós mandamos por e-mail a planilha passo a passo do coaching executivo e a planilha passo a passo do coaching de vida. A gente vai detalhar um pouco mais sobre isso hoje à noite e falar com vocês a respeito de como é que funciona o processo de planejamento, de onde você começa, como é que você conduz esse processo com as pessoas e o passo a passo para fazer isso com sucesso e ter resultados diferenciados. Então, o primeiro trabalho que a primeira coisa que a gente vai mostrar aí para vocês é aquela tela do coaching executivo, que a gente mandou as etapas do processo de coaching executivo. E aí existem alguns pedaços aí. Atividades pré-coaching, contratação, avaliação e assessment, estabelecimento de metas, o processo de coaching e a transição para o desenvolvimento de longo prazo. E nós mandamos também para vocês do processo de coaching de vida, do passo a passo, do planejamento de coaching de vida. E quais são as principais diferenças? Né? Tem muita gente confundindo o processo de coaching de vida com o processo de coaching executivo. As ferramentas, tudo que você utiliza no processo de coaching de vida
é específico e tem o foco, o objetivo de desenvolver habilidades e competências individualmente das pessoas, mas é para o objetivo dela, pessoal. Diferente do processo de coaching executivo, que o foco do processo de coaching executivo é desenvolver habilidades e competências, mas aí existe um outro ente, que é a organização. Tem gente que ainda tem dúvida, tem perguntado qual que é a diferença do processo de coaching de vida do processo de coaching executivo, como é que eu sei que é um processo de coaching executivo? Bom, o processo de coaching executivo ele é sempre contratado pela empresa. Então, se alguém te contrata para desenvolver suas habilidades, suas competências de carreira, como líder, e tudo isso, o que você vai fazer é ajudar essa pessoa, mas com uma abordagem de coaching de vida, embora você utilize ferramentas de coaching de carreira e de desenvolvimento. Quando a empresa te contrata e te chama para fazer um processo de coaching, esse é um processo de coaching executivo. O que configura um processo de coaching executivo é a atuação da organização, é a empresa presente. É a empresa definindo quais são os objetivos dela, o que ela deseja, que resultados ela deseja atingir, e você vai conduzir isso junto com o executivo da organização. É para isso que ela contrata. Mas existe um processo anterior que é do planejamento. Depois que você teve uma abordagem mundial com o coach de vida, normalmente você é procurado por indicação, você é procurado pelo cliente, e esse cliente que te procurou é o contratante. E é com ele que você vai firmar o contrato, com ele que você vai iniciar o trabalho, com ele que você vai estabelecer os acordos. E quando você é contratado pela empresa, a abordagem é diferente e os entes envolvidos são diferentes. Primeiro, você é contratado pelo RH, normalmente. E às vezes o contratante nem é o RH, é um diretor, o CEO da empresa, solicitante para a contratação. E normalmente, o líder imediato, chefe imediato do gestor que você vai desenvolver, pode ser também o solicitante ou o contratante. Ele é parte interessada no processo, porque ele vai participar da medição nesse processo de desenvolvimento. Então, ele vai te cobrar os resultados, ele é a pessoa com quem você precisa conversar antes de iniciar o processo de coaching, para se estabelecer um acordo e como é que esse processo vai ser medido, vai ser mensurado, vai ser avaliado. Ele é parte interessada. Então, essa é a primeira diferença básica do processo de coaching executivo e o processo de coaching de vida. É o contratante. Isso muda tudo. Quando o contratante é pessoa física, o objetivo dele é de atender os seus interesses pessoais, mas quando o contratante é pessoa jurídica, é a empresa, o foco é diferente. A empresa tem um objetivo, um alvo estabelecido, e o que ela deseja é que você seja um facilitador para desenvolver naquele líder, naquele gestor, habilidades e competências para que ele assuma um novo cargo, ou para que ele tenha performance naquele cargo, naquela atuação que ele vem desempenhando. E aí, nesse aspecto, é o passo inicial. Cássia, quer comentar? Quero sim. Tem algo bem importante nesse aspecto aí, que é o seguinte: se eu estou lidando com interesses organizacionais e o meu contratante, por exemplo, é o gestor direto, é meu papel ajudá-lo a perceber em que ele pode contribuir. Qual que é o papel dele nesse processo de coaching, por exemplo, dando feedback, avaliando e deixando bem claro quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas. Às vezes é comum a gente receber demanda de coaching executivo e o profissional que vai passar pelo processo não ter recebido um feedback claro a respeito das expectativas de desenvolvimento dele. Então é importante, nesse papel, nesse aspecto, o coach clarear os papéis. O coach clarear os papéis do líder, do executivo e do RH. Deixar isso bem claro para alinhar as expectativas e para que as coisas
transcorram com normalidade e com a participação de todos os envolvidos. Então, o primeiro passo ali, que é diferente, o primeiro processo que é diferente entre o processo de coaching executivo e o processo de coaching de vida, o life coaching, é o contratante. É a expectativa do contratante, a Cássia comentou aí como é que as coisas funcionam no processo de coaching executivo. Mas no processo de coaching de vida, é comum que a pessoa te procure, ela tem um objetivo em mente, ela tem um algo que ela te contratou porque ela deseja um resultado diferente, alguma coisa que ela deseja conquistar, algo que ela tem como expectativa. Mas, por exemplo, tem uma história bem curiosa de uma cliente que me contratou e o objetivo dessa cliente era desenvolver um projeto profissional. Ela era contratante. E quando ela me procurou, eu falei, olha, esse processo, vamos fazer um processo inicial de coaching, vamos começar com 2 sessões de coaching, e se for só esse objetivo, se o objetivo seu alvo realmente só desenvolver esse projeto que você está dizendo, tranquilo, 2 sessões vão ser super suficientes. Mas se a gente descobrir durante o processo que existe algo mais, pode ser que precise de mais algumas sessões. E isso é interessante, porque o projeto dela, ele é tudo, menos desenvolvimento de objetivo de um projeto. O objetivo dela era crescimento, o objetivo dessa pessoa era de relacionamento familiar, resgatar laços familiares. O objetivo dessa pessoa era sair de uma crise de depressão. Ela não tinha energia nenhuma para conduzir projeto nenhum. Então, todo o trabalho inicial teve que ser feito com essa pessoa até ela chegar no objetivo para o qual ela contratou. E no processo de coaching de vida, isso precisa ficar muito claro durante o processo, caso isso ocorra, como aconteceu comigo, para que o cliente entenda o que está acontecendo e por que aquele processo está tomando outros rumos. Tem situações em que você elimina todas essas outras questões, deixa isso de lado, e trata só aquela questão que é realizar o projeto. Mas como é que você faz isso com uma pessoa que te contratou e que ela não tem condições físicas, psicológicas, psíquicas para conduzir o projeto que ela idealizou? E isso é bem mais comum do que parece no coaching de vida, porque as pessoas têm muita clareza de que existe um incômodo na situação atual, elas não querem mais conviver com aquilo, mas não existe nenhuma clareza de o que elas querem ter no lugar disso. Diferente de coaching executivo, porque quando a empresa os contrata para fazer um projeto, ela tem uma expectativa de resultados e de entregas que são bem mais claras. Então, essa habilidade de trabalhar o ponto B e ajudar o cliente a esclarecer o que ele está vivendo, e até mesmo avaliar as energias e o nível de disponibilidade que ele tem para lidar com isso, ela é bem importante no coaching de vida. Isso que a Carol acabou de narrar é mais comum do que parece mesmo. Bom, então, no coaching de vida a gente tem essas particularidades, mas no coaching executivo a gente também tem surpresas. Acontece também no processo de coaching executivo de você ser contratado, a empresa te chama, te contrata e ela diz que ela tem um objetivo de desenvolvimento para aquele coach. E quando você começa a trabalhar com coach, você percebe que a perspectiva da empresa é completamente diferente da perspectiva do coach. Por exemplo, a empresa te contrata para desenvolver um trabalho com um executivo que está há muito tempo na empresa, sempre teve performance e, de repente, por algum motivo, parou de performar. A impressão da empresa é que aquela pessoa está desanimada, desmotivada, acomodada, é a palavra. E a empresa te contrata porque o objetivo dela é tirar essa pessoa desse ponto de conforto, em que ela está acomodada porque já tem muito tempo de casa. E aí você vai conversar com o coach, começa o processo coaching, o motivo daquela pessoa está sem energia e não está desenvolvendo nada de novo e parecer incomodada é completamente outro. Por exemplo, ela está com uma equipe que ela herdou há pouco tempo, totalmente desestruturada, que veio de um gestor totalmente paternalista e que ela está precisando começar a colocar ordem nessa equipe e ela realmente está precisando primeiro normatizar as coisas para depois começar a ter performance. Ou essa pessoa não está tendo condições de se relacionar com o seu líder, com o seu gestor, está tendo muita dificuldade de se relacionar com o seu diretor, com o seu gerente, por exemplo. Então, às vezes a perspectiva da empresa é uma,
E quando você coloca a mão no vespeiro, a situação é completamente outra. E você tem que estar preparado para entregar os resultados que a empresa espera, mas trabalhar isso para uma vertente que de repente é diferente do que a empresa te entregou. E para fazer isso no ambiente organizacional, ter uma estrutura de planejamento que te permita organizar o seu trabalho e até mesmo nortear com qual frequência você vai entregar os relatórios para o RH e quais os recursos você vai utilizar diante desse diagnóstico inicial, é bem importante, porque te dá segurança e te dá também a tranquilidade de poder organizar os seus relatórios considerando e respeitando essas etapas que você preparou lá no seu planejamento inicial. Então, o seu planejamento, ele é um norte. O planejamento que você vai desenvolver, como é que você tem que planejamento quer desenvolver? Tem uma etapa inicial com a empresa, que é de negociação. A empresa te chamou, ela te convida para fazer uma proposta, te apresenta qual é o objetivo, qual é o executivo, para quem que ela quer processo de coaching e por qual razão ela quer esse processo de coaching. E aí existe uma conversa inicial sua com o contratante, que às vezes é o RH. E se o contratante é o RH, o ideal é que você também tenha uma conversa com o líder desse gestor imediato, para ter mais elementos e mais informações, se possível. E antes de começar o processo, você tem uma conversa com o seu coach. Isso vai te permitir, quando for fazer o planejamento e estruturar o seu projeto, já ter uma ideia mais ou menos das distorções em relação à visão do gestor, a visão do coach e a visão do RH, por exemplo. Para que você saiba como é que você vai conduzir esse processo. Essa conversa, ela é bem relevante, porque é mais comum a gente encontrar uma visão, por exemplo, do RH muito focada no aspecto comportamental. E, eventualmente, a posição do executivo tem um viés técnico que o RH desconhece. Então, alinhar, conhecer esses pontos cegos, perceber que gaps existem entre a forma como o coach se vê e ele é visto pelo RH ou pelo líder, é algo que é bem útil e te ajuda a embasar e ter um planejamento mais coerente de acordo com as necessidades que você identifica nessa conversa com todos os envolvidos. Identificar o que existe de diferente, a forma como o coach se vê, como ele é visto, percebido pelo RH, pelos líderes, ou até mesmo por alguma informação estruturada que o RH tenha, por exemplo, uma pesquisa de clima, avaliação de desempenho, isso aí te dá informações adicionais para ter um planejamento. E o que a Carol comentou é bem importante, de verdade. O planejamento é o norte. Não significa que você é obrigado a cumpri-lo na íntegra, mas ele te dá um norte de quais são os passos essenciais para você garantir resultados. Cássia, repete o que você falou agora. Bastante. Cortou, o que você falou? O que eu comentei foi que essa conversa ela é bem importante, porque ela ajuda o coach a conhecer melhor as distâncias ou os gaps que existem entre a forma como o coach, o candidato coach se vê, a forma como ele é visto pelo RH, porque o RH normalmente pode ter até informações técnicas que vão ser úteis no processo de coaching, exemplo, avaliação de desempenho, pesquisa de clima organizacional. Essas informações elas podem ser muito úteis para o planejamento. E também a forma como é visto pelo líder. E é bem comum a gente perceber que o RH tem uma visão comportamental muito rica do coach, em função das informações que ele colhe relacionadas a pesquisas institucionais do RH mesmo, e o viés do coach, o ponto de vista do coach, ter um viés mais técnico, em função da proximidade que o coach tem com os desafios da função dele, do trabalho, das responsabilidades, do papel que ele exerce. Então, coletar essas informações inicialmente, perceber as diferenças de viés, de visão de cada um dos envolvidos, é algo que embasa
no coach e faz com que esse norte, como a Carol bem comentou, seja um norte seguro. Não significa que esse norte precisa ser cumprido, mas ele vai dar um embasamento que vai deixar o coach mais estruturado para respeitar essas etapas da abordagem de coaching executivo. Se no processo de coaching executivo o caminho é esse, no processo de coaching de vida, normalmente o comprometimento do coach, quando ele é o pagante, teoricamente ele ganhou. Às vezes o coach está pagando o bolso dele, mas o nível de energia dele para fazer para desenvolver o projeto é muito pequeno, é muito baixo. Muitas vezes ele está gastando aquele dinheiro, investindo aquele dinheiro, mas quando entra de coaching, às vezes está então, o nosso papel quando o processo de vida é fazer o coaching haja dessa maneira. Porque ele está investindo em experiência, pode ter até muito mais do que o coach no ambiente executivo que está recebendo isso como um benefício da empresa. No entanto, nem sempre é isso que a gente experimenta. Muitas vezes, a gente experimenta uma situação que é o coach pagante e desmotivado. E aí, como é que você conduz o seu processo, o seu planejamento de coaching? Você precisa dar um passo atrás, antes de começar a conduzir o processo com foco no resultado que deseja, para entender o que está gerando essa falta de energia, essa falta de comprometimento, e gerar compromisso, comprometimento e novas ações para que o coach se comprometa com o processo e aí você caminha. E aí tem alguns acordos que você pode fazer com ele antes do início do processo, que é de feedback, de informações quando ele não estiver comprometido, e de acordos bem claros de como é que esse processo vai ser conduzido. E eu queria apontar algo que é bem importante nessa fase, que a Carol traz, é bem relevante, que está relacionado com a contratação do processo de coaching. O papel do coaching pessoal, é deixar muito claro quais são as responsabilidades e atribuições dele como coach, de trazer reflexões, de apontar os pontos cegos, de desvendar questões que estão inconscientemente afetando o resultado, mas também de fazer com que o coach enxergue qual é o papel dele. Quais são as responsabilidades que vão fazer toda a diferença para que ele tenha resultado e para que ele avance em direção ao seu objetivo. Isso daí dá bastante transparência ao processo e dá uma sensação de proteção, porque o coach começa a perceber com quem que ele pode contar e onde que ele está pisando de verdade. Bom, então, o primeiro passo e a primeira etapa do planejamento são, primeira, a negociação, tanto no processo de coaching de vida como no processo de coaching executivo. Eu queria comentar sobre algo importante. Eu já fui procurado algumas vezes, eu sei que a Cássia também, algumas pessoas nos procuram, e com o objetivo de ter uma conversa prévia e indicar para a empresa a contratação de um processo de coaching para ele. E muitas vezes, o nosso papel como coach é entender qual é o objetivo dessa pessoa e orientar essa pessoa se esse processo deve ser contratado pela empresa ou se esse processo deve ser contratado por ele. Por exemplo, alguém te procura com o objetivo de fazer um processo de coaching, querendo saber se esse processo de coaching deve ser contratado pela empresa, mas aí quando você começa a conversar, você fala, olha, eu estou na corda bamba na empresa, não estou bem, não sei se eu quero ficar, e eu estou pensando em replanejar minha carreira. Se você é contratado pela empresa para fazer um processo de coaching executivo, você não vai poder trabalhar esse objetivo do coaching, que é desenhar uma nova carreira num outro lugar, numa outra perspectiva. Ajudá-lo a pensar num plano B. Não é esse o foco da empresa plano. Então, o seu papel quando essa pessoa te procura antes é dizer, olha, se eu for contratado pela empresa, o que eu vou ter que fazer é desenvolver com você os objetivos e seus alvos
mas eles vão ter que ser convergentes com os alvos e os objetivos da empresa. Se o que você quer é pensar e avaliar a possibilidade de uma outra carreira em outro lugar fora dessa empresa, eu te recomendo que você contrate coaching pessoal. E isso não é antiético, muito pelo contrário. É correto quando isso acontece antes. Agora, se você for contratado pela empresa e durante o processo de coaching você descobrir que o coach está pensando no plano B, como coach é fazer com que essa pessoa se volte para o projeto, para o objetivo e para os aprendizados e os ganhos que ela pode ter dentro do processo de coaching executivo. E isso que a Carol traz é extremamente importante, inclusive na diferenciação da postura do coach no processo de coaching pessoal e de coaching executivo. Porque no processo de coaching pessoal, o seu cliente é o seu coach, ele é o pagante. Ele é o principal e único interessado no processo. Agora, no projeto de coaching executivo, o seu pagante não é aquele cliente que você está fazendo coaching com ele. Então, tem um projeto que é de mão tripla, tem 3 interessados, tem a empresa, tem o coach, tem você, e aí você tem um papel de lealdade ao seu cliente proponente, que é o pagante. Se você aceita trabalhar o plano B do coach, você se queima como coach executivo e você aceita um conflito ético que é relacionado com lealdade. Então, é bem importante fazer isso e ficar muito atento a isso. E essa é uma dúvida que muitos coaches têm. Como é que eu faço no meio do processo? A Kelly está comentando para a gente, durante o processo, esses acordos podem ser relembrados. É verdade. Durante o processo de coaching, o seu papel é trazer à mente do coach aqueles acordos que foram estabelecidos. Agora, se você não estabeleceu acordos claros no começo, e que acordos são esses? Qual é o papel do coach? Qual é o papel do coach? Como é que esse processo vai acontecer? Qual é a minha responsabilidade? Qual é a sua responsabilidade? Para que a gente chegue no final com um processo de sucesso. Então, isso pode ser lembrado o tempo todo, pode ser lembrado sempre. Né? Mas é importante que o coach se define, que ele entenda como é que deve se comportar. E o que é o processo de coaching, o que é ética no processo de coaching. E fazer essa diferenciação muito clara. Quando eu sou contratado pela pessoa física, eu devo atender aos interesses da pessoa física. Quando eu sou contratado pela pessoa jurídica, eu preciso e tenho que atender os interesses da pessoa jurídica. E o que tem de maravilhoso no processo de coaching executivo é que, ao atender os interesses e os desejos da pessoa jurídica, eu posso também beneficiar o coach, que é a pessoa física envolvida no processo dentro da empresa. Porque se ele se envolver nesse projeto, nesse processo, o aprendizado que ele vai ter pode servir para a vida dele, para a carreira dele, se ele se engajar de verdade. E essa é uma habilidade bem importante para garantir o sucesso da carreira do coach no ambiente organizacional. E isso daí tem uma relação muito forte com o arsenal de recursos que o coach tem. Porque muitas ferramentas de coaching pessoal, elas podem oferecer algum risco se não forem bem aplicadas no coaching executivo. E ter acesso a ferramentas exclusivas de coaching executivo que permitem justamente conciliar esses interesses, dá para o coach uma segurança e um arsenal de recursos, porque as pessoas são diferentes, as demandas são circunstanciais, são relacionadas com o cenário. Então, isso daí dá para o coach um arsenal de recursos que permite a ele ser mais efetivo, mais assertivo e galgar resultados mais rapidamente. E aí, quando você tem muita clareza de qual é o seu papel como coach, esse é o primeiro passo. Qual é o seu papel como coach? Se você é contratado pelo coach ou se você é contratado pela empresa. Então, você tem muita clareza de como conduzir esse processo e como desenhar esse processo. E lembra daquele primeiro vídeo? Eu acho que muitos de vocês devem assistir o vídeo 1 que eu mandei, contei um pouco da minha experiência. Depois a gente mandou o vídeo 2, que estamos eu e a Cássia falando da importância das ferramentas. Alguns de vocês devem ter visto lá no vídeo 1 falando sobre o papel e a postura do coach. Tem muitos coaches que querem fazer com que o coach saia feliz e alegre da sessão de coaching.
Ai, que sessão maravilhosa, muito feliz, muito alegre, porque foi agradável a sessão de coaching. E se isso acontecer em todas as sessões de coaching, tem algum problema com o processo. O objetivo do processo de coaching não é fazer o cliente sair feliz, é fazer com que o cliente consiga pensar fora da caixa. E isso já é incômodo. É, essa habilidade de aumentar o repertório de respostas do cliente, do coach, ela passa pela competência de tirar o coach do ponto de conforto, trazer o coach para uma zona de questionamento, de reflexão, que a gente chama também de zona de crise, para que ele possa, ao pensar fora da caixa, encontrar novas respostas para lidar com o mesmo cenário ou com um problema recorrente que está mantendo esse coach no ponto A. Isso daí é bem bacana, porque permite o coach a sair da situação inicial e começar a entrar em ação, caminhando em direção ao objetivo. Então, é uma habilidade que precisa, de fato, ser cultivada. Passando esse alinhamento inicial, foi feita a negociação, se foi com a empresa, a gente conversou com o RH, com o gestor, conversamos com o chefe inicial, o líder imediato do coach, conversamos com todos os interessados. E aí nós vamos começar o projeto e o plano de desenvolvimento desse coaching. Por outro lado, se a gente fez coaching de vida, foi feito um acordo de coaching de vida, nós vamos começar a fazer o plano do projeto de coaching de vida com base no objetivo previamente apresentado pelo coaching, que pode ser alterado e pode ser mudado nas primeiras sessões de coaching, quando você começa a explorar o objetivo, de repente a pessoa vai entender ou descobrir que o que ela quer não é aquilo que ela imaginava que ela queria inicialmente. Isso também é muito comum no processo de coaching. Então, você deve fazer um plano de coaching. E esse plano de coaching é o número de sessões que foram negociadas inicialmente e o passo a passo, o objetivo que você pretende em cada uma daquelas sessões, o resultado que você pretende obter em cada uma daquelas sessões, para que você chegue no final do processo com o resultado esperado. E esse primeiro momento, a fase inicial do projeto, ela é uma fase relacionada com o diagnóstico, aumento da autopercepção e da autoconsciência, e existem algumas ferramentas que podem ser muito úteis, como mecanismos de análise de perfil comportamental, que ajudam o coach a identificar qual que é o comportamento preferencial que ele exibe em diversas áreas de atuação. Isso daí favorece aumentar a autoconsciência do coach e prepará-lo para definir o objetivo com mais clareza. Isso é recomendável, na verdade, não necessariamente você precisa, em todo projeto de coach, ter um assessment. Nem todo mundo está disposto a pagar por isso, porque tem um custo adicional. Mas é muito interessante que você recomende, porque o assessment inicial, e quando a gente fala de assessment, nós não estamos falando só de avaliação 360 graus, nós estamos falando de um assessment de mercado. Pode ser o DISC, pode ser o MBTI, pode ser BI. qualquer um desses assessments. Eu tenho o meu preferido, tenho os meus preferidos, a Cássia tem os preferidos dela, cada coach tem os seus preferidos, tem alguns que têm um custo mais acessível, mas não tem qualidade, tem o Quantum também, que é muito bom, mas o Quantum, por exemplo, é um assessment legal para empresários. Eu já prefiro o DISC quando você vai trabalhar com executivo, o MBTI em alguns momentos ele é mais interessante. Então, é bom que você indique um acesso, porque ele acelera o processo de coaching. Ele faz com que você comece a ter resultados mais rápido, porque o coach já tem um espelho na frente dele, já tem um espelho diante dele, que permite que ele comece já o processo de coaching se olhando no espelho e se entendendo, se conhecendo. Porque se você não tem esse processo, você vai ter muitas vezes que tirar o cliente lá daquela fase inicial e errada, e até que ele entre no ritmo e comece a se reconhecer, talvez já foram algumas sessões. Você não quer que ele desperdice tempo.
E no coaching de vida, isso daí pode ser muito útil quando a gente está fazendo coaching de carreira. A pessoa está repensando a carreira, redefinindo um rumo diferente para a carreira. E aí os assessments de mercado, eles são um auxílio valioso porque eles ampliam o rol de possibilidades do coach trabalhar e também o autoconhecimento. Eles ampliam a possibilidade do coach se ver, se perceber e fazer uma conexão entre aquilo que ele já tem e as possibilidades que ele tem de investir na própria carreira. E, bom, aí nós vamos para essa próxima etapa, em que nós fizemos um planejamento, sessão a sessão, planejamos qual que é o objetivo e o alvo de cada uma das sessões, tanto no processo de coaching de vida como no processo de coaching executivo. Cada sessão já tem um tema estabelecido, cada sessão já tem um objetivo estabelecido, um resultado que você pretende. É sair do ponto A, ajudar o cliente a sair do ponto A, e chegar lá no ponto B, que é o desejado, o esperado, quando é na empresa pela empresa e por ele, e quando é o coaching de vida, por ele. Depois que você fez essa listagem, dia a dia, sessão a sessão, qual que é o seu alvo, qual que é o seu objetivo, aí é hora de selecionar as ferramentas. E para selecionar as ferramentas, hoje a gente veio conversando sobre ferramentas, eu e o Carol tivemos uma reunião conversando sobre ferramentas. É interessante que quando eu tenho um arsenal, eu tenho disponibilidade de mais ferramentas e conheço para que serve cada ferramenta, eu tenho mais liberdade de fazer esse planejamento, de selecionar as ferramentas com mais segurança. Porque eu conheço. O que eu espero no primeiro terço do projeto de coaching? Qual que é o meu objetivo na sessão 1, na sessão 2, na sessão 3? Que demanda principal esse coaching me traz e que eu preciso lidar com ela? Aí eu posso escolher as ferramentas com muito mais tranquilidade. E se eu tenho um leque maior de ferramentas, isso me dá a condição de respeitar as diferenças individuais, de olhar para o cenário, de olhar até para o estilo de comportamento do meu coach e escolher as ferramentas mais adequadas. Por exemplo, tem algumas ferramentas que proporcionam reflexões muito profundas. Para um coach que tem pontos cegos significativos, essas ferramentas podem ser mais adequadas. Outras, tem ferramentas de especificação de objetivo, que são muito pontuais, são muito práticas, são muito pragmáticas. Para aquele coach que é mais pragmático, que responde rapidamente, essa ferramenta pode ser mais útil. A Kelly está perguntando aqui o que a gente considera que é relevante aplicar na sessão de encerramento. Daqui a pouco a gente vai falar dessa última sessão. Vamos só terminar de alinhar durante o processo aqui, como é que as coisas funcionam, e a gente vai chegar na última sessão. Mas isso que a Cássia comentou agora, incrementa tudo isso que a gente falou, esse processo de planejamento. Então, imaginem que você tem lá seu mapa, você já desenhou o seu mapa, já tem clareza de como é que o processo vai acontecer do início até o fim, você já pensou nas possíveis ferramentas que podem se encaixar e se enquadrar em cada uma das sessões. É por isso, pessoal, que quando a gente propõe, fala para vocês de 100 ferramentas de coaching, que é o projeto que a gente vem desenvolvendo, isso pode parecer que é excesso, é exagero, são muitas ferramentas, mas se você pensar em 12 sessões de coaching, você precisa de pelo menos 12 ferramentas de coaching. Agora, 12 ferramentas de coaching te deixa numa condição muito delicada. Porque cada cliente tem uma necessidade diferente, cada cliente tem uma expectativa diferente, e às vezes uma ferramenta que você conhece, que serve para um cliente, não serve para outro cliente. E quando a gente fala em ferramentas, você não precisa dominar, decorar das 100 ferramentas. Não. Você precisa ter fonte de consulta segura, entender como é que essas ferramentas funcionam, entender como é que se aplica isso, ter recursos para consultar, e de posse disso, vai ser muito tranquilo fazer esse planejamento. Porque quando eu penso, por exemplo, sessão 1, meu objetivo é estabelecimento de objetivo. Eu tenho lá 4 ferramentas de estabelecimento de objetivo.
Eu tenho uma ferramenta que é grande, eu tenho uma ferramenta que é pequenininha. Eu tenho um coach que é prolixo. É estratégico. Se eu tenho um cara que é prolixo e que ele conversa demais, se eu escolher a maior ferramenta de estabelecimento de especificação de objetivos, eu não vou conseguir fazer isso em 1 hora. Vou demorar 3 horas. E isso que a Carol está falando é muito bacana, porque o estilo do coach tem um peso muito grande para qual ferramenta vai ser resolutiva. Todas são boas, mas algumas se adaptam melhor a certos estilos de comportamento, de interação. Tem coach que é muito econômico nas palavras. Ele é reflexivo e fala muito pouco. Para esse coach, uma ferramenta que é mais detalhada, que permite esmiuçar as reflexões, ela pode ser muito mais efetiva. E um exemplo bem bacana que a gente tem é a questão das crenças limitantes, que são dúvidas que sempre surgem, que os coaches sempre nos perguntam, como lidar com crenças limitantes, e é preciso ter mais de uma ferramenta para isso. Porque, às vezes, a ferramenta que você usa, que dá certo, sempre, se o coach é pragmático demais, você nem consegue empregar a ferramenta toda, não deixa. Ele faz reflexões muito secas, muito ásperas, e você acaba ficando sem saída durante a sessão. Então, ter várias ferramentas para o mesmo propósito, mas que servem a estilos de comportamento diferentes, isso que a Carol falou, alguns são muito prolixos, outros são muito econômicos, te dá uma válvula de escape para fazer o seu trabalho com mais segurança e com mais recursos, naturalmente. E isso é importante, pessoal, porque quando você está diante do cliente, é você e ele. E ali, na hora do jogo, você não tem quem consultar. Na hora que você está ali presente com o cliente, você e ele numa sessão de coaching, só tem duas possibilidades. Sair da sessão com resultado ou sair da sessão sem resultado. E o cliente, o coach, o papel dele ali é só entrar no processo que você está conduzindo. Se você não tem instrumentos para conduzir esse processo, ferramentas adequadas, se você não tem a segurança de ter esses instrumentos e essa flexibilidade para, dependendo da situação, você mudar o foco se for necessário, você fica numa posição muito ruim diante do cliente, muito delicada, você corre risco, você se coloca em risco. Porque, e se eu tenho 10 recursos, 10 ferramentas, eu tenho 5 ferramentas de coaching, se é isso meu arsenal de ferramentas, se eu domino 15 ferramentas de coaching, 5 de coaching de vida, 3 de coaching executivo, como é que você conduz um processo de coaching de vida de 12 sessões com 6 ferramentas? Como é que você conduz um processo de coaching executivo com 10 ferramentas? Não dá para fazer um processo de coaching de qualidade. Aí alguém vai falar assim, mas eu não preciso de um monte de ferramenta. Basta que eu saiba perguntar, eu entendo como é que funciona o processo de coaching. Mas basta perguntar? Eu sei perguntar desde pequena. Desde fazer para coaching, eu sabia perguntar. Tudo bem, aprendi perguntas poderosas, mas e aí? E tem um aspecto bem importante nisso que a Carol traz, que é o seguinte: se eu domino 10 ferramentas ou 12 ferramentas, o que me faz dominar 12, 15 ou 20 é praticar, praticar e praticar. E quanto mais experiente a gente fica, identifica o recurso. Quanto mais a gente praticava, desde a nossa primeira formação, começou a surgir muito claramente aquilo que funciona para um pode não funcionar para outro. Então, a gente começa, isso nos fez correr muito para de ferramentas, de recursos, durante muito tempo. A gente veio mostrando que pessoas diferentes, com reações diferentes, com crenças diferentes, precisam de soluções que sejam adequadas a esse perfil. Então, muito faz a gente perceber que ter o maior de dá mais segurança, mais assertividade e mais propósito para lidar com o processo e ter dentro do cenário, né, eu tive uma
de coach, que ela fala o seguinte: todo coach precisa ter uma sacola de ferramentas e precisa conhecer todas para ele estar no momento que a demanda surge, qual que ele vai atacar, qual que é ela apropriada para lidar com a demanda que surge ali numa sessão. Bom, tem muita gente entrando na sala agora. Está entrando agora na sala aqui. Mas a maioria está mandando e-mail falando que conseguiu entrar, quem estava com dificuldade de entrar já conseguiu, e então a gente está conseguindo. Tem muita gente que não conseguiu entrar na sala. Mas de qualquer maneira, gente, a gente vai disponibilizar quem conseguir entrar só agora. A gente vai conseguir mandar para vocês a gravação, e aí todo mundo vai poder assistir depois. Para quem ficar até o final, como sempre, a gente vai mandar um bônus especial, algo especial para você. Cara. Oi, Carol, falhou aqui. Você podia repetir, por favor? Bom. Então, você acabou de comentar, eu pedi para você falar, mas tudo bem. Depois que você fez esse processo todo, planejou e definiu, e aí agora você tem um arsenal de ferramentas, dia a dia, você escolher 3, 4, 5 ferramentas possíveis de se usar, possibilidade no dia, no momento ideal, para escolher qual que é a ferramenta que você deve utilizar de acordo com a conversa prévia com o coachista, fez um follow-up da sessão anterior, e de acordo com o follow-up, você já vai saber quais aquelas ferramentas que você tinha planejado, estabelecido para utilizar, seria a ideal e a melhor ferramenta. E aí a Kelly tinha perguntado, eu vou voltar lá na pergunta dela, tinha falado a respeito disso, que era como é que a gente faz na última sessão? A última sessão é bem importante. E a gente sempre tem que fazer um fechamento do processo de coaching. Conduzir tudo acontecer muito bem, durante todo o processo. O processo de coaching executivo tem um detalhe que a gente não falou, que é como é que você faz com relação como é que você faz durante esse projeto com relação ao RH? Como é que você manda informações para o RH? De 4 em 4 sessões, você manda um relatório para o RH. Normalmente a gente faz assim: 4 em 4 sessões, você manda um relatório para que o RH possa acompanhar, entender o que está acontecendo e acompanhe o processo de desenvolvimento de coaching. Esse relatório para o RH, ele tem algumas informações, ele contém algumas informações, ele não contém todas as informações. Só para que o RH entenda o objetivo das sessões que foram conduzidas. E perceba que você está caminhando em direção ao fechamento do objetivo. E tem algo bem importante nisso aí, que lá na fase inicial, eu preciso tranquilizar o meu coach de coaching executivo, que o relatório do RH, ele vai contemplar o objetivo da sessão, a pauta da sessão e a tarefa. O ponto da conversa é protegido por sigilo profissional. Isso daí garante, protege a confiança do seu coach, você, que é tão importante para a sua relação de parceria e continuidade do processo. Então, pessoal, nós falamos já com algumas pessoas, tem gente que mandou e-mail perguntando a respeito disso, como é que funciona. O fechamento do processo de coaching, o processo final de coaching, a gente nem necessariamente tem uma última sessão, tem alguns processos que a gente recomenda que seja continuidade. Tem alguns processos que a gente recomenda para o RH que seja encerrado. A gente atingiu o objetivo. O que importa não é o número de sessões, o que importa é o resultado. Então, pode ser que, quando você for um coach bastante experiente, que com 8 sessões você já conseguiu atingir o resultado do cliente. Isso não depende só da sua experiência, claro, isso depende da sua experiência, isso depende do projeto, isso depende do resultado esperado, do gap existente. Mas
De repente, com sessões já conseguiu chegar no resultado esperado, já conseguiu finalizar aquele projeto, aquele processo, já teve o resultado esperado. E às vezes, com 12 sessões, não foi possível estabelecer aquele projeto. O que não pode acontecer é que você não tenha feito um planejamento, é que você gaste 5 sessões do seu projeto de 12 sessões de coaching fazendo estabelecimento de objetivos, especificação de objetivos. Isso não pode acontecer, isso acontece com muita gente. E isso daí sacrifica um tempo valioso para o coach entrar em ação, coloca em xeque a seriedade da sua abordagem e também fere uma relação importante que é essa confiança do coach, porque quando ele deposita confiança em você, ele tem expectativas de que ele vai caminhar em direção ao ponto B. Se eu gasto 5 sessões na definição do objetivo, eu estou perdendo um tempo valioso e estou gerando desmotivação no meu coach. Quando a gente chegou lá no processo, tudo aconteceu bem, né? A gente conseguiu conduzir direitinho, não aconteceu esse tipo de problema de 5 sessões lá, perdemos 5 sessões com o coach fazendo especificação de objetivos. Não, eu fiz um planejamento adequado, do passo 1 ao passo 12, tudo correu bem, mandei os relatórios para o RH, se foi coaching de vida, o processo foi desenvolvido com base no ponto A e ponto B, agora eu preciso fazer esse encerramento. Quando há uma recomendação de continuidade, você faz o fechamento da mesma forma. E esse fechamento, o objetivo é que o coach avalie onde ele estava e onde ele chegou. Mesmo que ele não tenha chegado no ponto final. Mas que ele perceba o quanto ele caminhou e quais foram os ganhos do processo, quais foram os aprendizados, e que se faça uma mensuração, uma avaliação de o que ele evoluiu, quanto ele evoluiu. Quais são os pontos de atenção que ele precisa ter que recomendam, que justificariam a continuidade do projeto. Que o coach tenha bastante clareza. Se o projeto se for dada continuidade ao projeto, sei lá, mais 4 sessões, 5 sessões, o que ele espera alcançar, qual que é o gap que ele precisa preencher e quais os comportamentos que ele precisa praticar. Ele precisa ser envolvido nisso, porque se eu for recomendar para o RH sessões complementares, o coach precisa ter muita clareza, concordar com isso e, claro, se comprometer, entender que ele é parte crucial, assim como também foi lá no início do projeto. E quando é coaching de vida e o processo objetivo já foi atendido, já foi alcançado, é importante que o coach também olhe para trás no projeto e perceba, tenha clareza de identificar quais foram os grandes aprendizados, os grandes ganhos, que comportamentos foram responsáveis por aquela mudança, por chegar ao ponto B, e o que ele precisa fazer diferente daqui para frente para manter essa mudança quando o projeto acabar. É bem comum um processo de coaching pessoal, o coach tem a seguinte dúvida: e agora? Como é que eu vou fazer sem você? Essas reflexões foram tão valiosas para a minha mudança, para eu alcançar o meu objetivo. Então, ajudar o coach a perceber e identificar como é que ele vai trabalhar o seu autogerenciamento lá na fase de manutenção da mudança, quais são os comportamentos que ele precisa pôr em curso para ele garantir essa independência e o término do projeto com ele continuando a ser o protagonista da mudança. E aí, esse fechamento, ele é importante que o coach reconheça e entenda e perceba que ele evoluiu. É que ele consiga mensurar qual foi essa evolução dele. Quando você fez um processo amarrado com as estratégias, com a organização, quando você domina um processo de alinhamento estratégico e conhece o processo de retorno do investimento, estabeleceu indicadores inicialmente, aí nessa última sessão você vai fazer a aferição desses indicadores. Se isso não aconteceu, se você não fez esse tipo de alinhamento, você vai avaliar ganhos empíricos. Quais são os resultados que ele obteve, o que mudou, o que ele aprendeu, quais foram os ganhos e quais as habilidades. Pode falar, Cássio.
quais as habilidades que ele adquiriu com o processo de coaching, quais as coisas, quais os comportamentos que foram decisivos para esse impacto nos indicadores, o que ele aprendeu a fazer diferente e o quanto que isso daí teve impacto na estratégia, nos indicadores estratégicos quando é coaching executivo. Igual o último processo, a última parte do processo, porque quando é no coaching executivo, esse fechamento, ele tem a ver com os objetivos que o coach tinha estabelecido para o projeto, você vai mensurar o que ele teve de ganhos e quanto ele evoluiu em relação a isso, e também vai avaliar o objetivo que foi estabelecido pela organização. E quando eu falo isso, não quero que você se confunda. É que às vezes a organização te fala, eu quero que aquela pessoa se desenvolva em relação à comunicação. Essa foi a linha mestra do seu projeto, você compartilhou isso com o coach. Mas às vezes o coach, durante esse processo, ele fala, olha, eu queria aprender a me comunicar, mas eu também queria aprender a ouvir. Eu tenho uma grande dificuldade de ouvir as pessoas, de ficar presente quando eu estou falando com as pessoas. Às vezes eu estou falando com a pessoa, estou viajando, estou em outro mundo. Eu não estou nem ouvindo o que ela está falando. Então você vai trabalhar com o coach e mensurar essa evolução em relação ao objetivo que a empresa propôs e ao objetivo dele. E quando é coaching, é só o objetivo dele. Quando ele caminha. E se há uma indicação de continuidade, você vai conversar com o seu coach. Se for coach executivo também. Se ele acredita que se beneficiaria dessa continuidade. E alinhar e explicar para esse coach quais são os novos ganhos ou quais são os caminhos que ainda faltam percorrer, por que você está recomendando a continuidade, se ele acredita que ele vai se beneficiar disso. Na hora de fazer o relatório final para o RH, se o processo acabou, é importante apontar quais foram os gaps que foram preenchidos, quais foram as habilidades ou competências que foram necessárias, desenvolvidas, trabalhadas, e também apontar ganhos adicionais. Por exemplo, esse coach agora ele se conhece mais. Ele diminuiu os pontos cegos em relação à última pesquisa de clima. Ou ele fez uma avaliação 360 pela segunda vez, e a forma como ele é visto agora pela equipe, ela é uma forma mais positiva, com relação à habilidade de comunicação, por exemplo. Então, no relatório final do RH, pro RH, é importante apontar os objetivos estratégicos que a empresa, que geraram a demanda desse processo de coaching, mas também os ganhos adicionais, para que o RH possa mensurar e compreender que esse projeto de conciliar interesses pessoais com organizacionais trouxeram outros ganhos que a gente chama de ganhos secundários ou ganhos adicionais. E se de fato eu estou recomendando, eu preciso dar uma justificativa técnica importante. Olha, eu estou recomendando a continuidade do projeto, os ganhos do coach até aqui foram esses e esses, e o que vai ser trabalhado nas próximas 3 sessões são as habilidades tais e tais que vão ter impacto nos indicadores X. Isso é importante justificar e envolver o líder, porque muitas vezes o líder tem dúvidas, o líder daquele coach, mas por que vai continuar o processo de coaching? Então é importante dar feedback para o líder e alinhar com o líder. Qual vai ser o seu papel nessas últimas 4 sessões? O que a gente vai trabalhar daqui para frente? E em que você, líder do meu coach, pode contribuir? Qual vai ser o seu papel para apoiar esse processo de desenvolvimento? A Elise está perguntando se é comum que a empresa peça um processo de ROI. Elise, algumas empresas já fazem um alinhamento estratégico e já pedem uma mensuração. Agora, o coach, eu acredito que isso vai mudar em breve e cada vez mais a tendência é que as empresas nos solicitem isso. Okay? Eu digo que isso vai ser muito comum, cada vez mais comum. A Luciana, acho que é a Marisa, ela falou que teve dificuldade de entender o que o RH, foi a Elise ou a Marisa, o que o RH, o que deve conter um relatório do RH. O relatório do RH é o objetivo da sessão. Qual é o objetivo da sessão?
o que, que você vai trabalhar com o coach, ou trabalhou com o coach durante no relatório, durante aquelas 4 sessões. E normalmente a gente pede para o coach assinar esse relatório que está sendo entregue para o RH, para que ele esteja ciente do que está sendo relatado para o RH. Pessoal, tem muita gente reclamando aí que está falhando o som, que está falhando a conexão, que está com dificuldade de ouvir, que está caindo a conexão. A gente não sabe dizer, assim, a gente está numa conexão ótima e, infelizmente, por algum motivo, a conexão ainda está caindo, a gente está com uma conexão com velocidade boa e, infelizmente, está ainda falhando o som. Mas a gente vai mandar depois o webinar inteiro gravado para vocês possam acompanhar aí conosco. E é por isso que a gente desenvolveu, pessoal, o projeto Sem Ferramentas de Coaching. É para ajudar as pessoas, para ajudar os coaches, independente de serem coaches executivos, coaches de vida, coaches experientes, coaches iniciantes. O objetivo e o intuito é ajudar as pessoas, ajudar os coaches, ajudar todos os coaches a conseguirem fazer esse plano, esse planejamento consistente. Porque se todo mundo tiver capacidade e habilidade de fazer isso, o mercado de coaching vai ter outro nível. Você sabe, quem nos acompanha sabe, quanto a gente preza pela excelência e o quanto a gente acredita que a excelência é importante. E se a gente quer se posicionar no mercado como um coach que tenha credibilidade, que entrega resultado e que tenha esse foco na excelência, esse processo de capacitação ele é um processo que ele nunca vai acabar. E ele passa pelo aspecto de buscar novos recursos para lidar com as demandas. Mesmo que eu seja um coach já experiente, ter novos recursos, ter válvulas de escape, ter mais de uma possibilidade para tratar a mesma demanda. Pessoal, vocês estão ouvindo? Parece que deu uma falha aqui na conexão. Vocês estão ouvindo agora? Escreve aí se estão ouvindo. Bom, nós pensamos nesse projeto das 100 ferramentas, em desenvolver esse projeto das 100 ferramentas, com o objetivo e o intuito de facilitar a vida dos coaches. É um trabalho que a gente se empenhou muito, que a gente investiu bastante tempo, e é o que a gente utiliza com os nossos clientes, são as ferramentas que a gente utiliza com os nossos clientes, são as principais ferramentas que a gente utiliza, na verdade. E tem de tudo, pessoal. Tem coaching de vida, coaching executivo, business coaching, tudo isso. E as ferramentas são refinadas, são ferramentas de pesquisas da gente, de muito tempo, e é um material muito rico. É um material que pode trazer muitos benefícios para. Tem algumas pessoas que estão aí, que estão na sala, e que já estão tendo acesso a essas ferramentas. Já hoje a gente recebeu e-mail do pessoal relatando que está utilizando as ferramentas, está tendo resultado, que está funcionando, que já começou a aplicar. Dia 20 agora, a gente já está no dia 17, dia 20 a gente já tem as videoaulas no ar, funcionando e acontecendo aí, ferramenta por ferramenta, passo a passo, e isso aí é bastante rico, bem interessante e muito útil para qualquer coach. Bom, pessoal, a gente
criou esse produto, esse projeto e o projeto de ferramentas para beneficiar os nossos colegas coaches. A gente está disponibilizando esse material para vocês. Nós já falamos a respeito disso por e-mail para algumas pessoas, tem gente que vai receber isso por e-mail, tem gente que ainda não recebeu esse material, está nos escrevendo, nos perguntando como é que pode ter acesso às ferramentas de coaching. E aqui estão as ferramentas, vou disponibilizar para vocês as ferramentas de coaching. Existem 3 uma falha aí na transmissão, mas a gente já está no ar de novo. Estou ouvindo vocês aqui. Então, a gente estava falando a respeito das 100 ferramentas de coaching, que a gente disponibilizou aí para vocês. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre as 100 ferramentas de coaching e saber como é que você pode ter acesso a isso, a esse material, entre em contato conosco, pode mandar um e-mail para a gente e a gente disponibiliza as informações a respeito desse projeto. E aí eu quero agradecer vocês que nos acompanharam, ficaram aqui a noite toda com a gente. As desculpas pelas falhas de som, da conexão, e infelizmente a sala por um momento que lotou, não aguentou, tinha muita gente tentando entrar ao mesmo tempo e não funcionou, a conexão ficou caindo, mas a gente já vai resolver isso com o nosso fornecedor, tentar trocar de fornecedor e solucionar esse problema para que isso não aconteça de novo. Então, quero agradecer a todo mundo que participou com a gente, desejar uma ótima noite para vocês, de descanso, e a gente espera ter contribuído. A gente vai mandar depois a gravação para vocês por e-mail, para que vocês possam assistir na íntegra e ouvir aquilo que vocês perderam. Muito obrigada, boa noite e até a próxima.